A Mansão Winters, o mistério da Floresta Sombria. Localização: uma mansão isolada, situada no coração de uma floresta densa e escura, longe de qualquer cidade ou vilarejo. O lugar parece ser esquecido pelo tempo, com árvores antigas que cobrem a mansão, criando uma aura de mistério. O vento cortante e o som das folhas secas são os únicos sons que se ouvem. À noite, a mansão parece respirar com o som das madeiras rangendo e os sussurros do vento, como se estivesse viva. História de fundo. A mansão Winters foi construída no século XIX por uma família nobre, os Winters, que desapareceram misteriosamente uma década após se mudarem para o local. Rumores começaram a circular de que a mansão era amaldiçoada, com relatos de gritos durante a noite e figuras sombrias que apareciam nas janelas. Mas o mais perturbador era o fato de que, ao longo dos anos, muitas pessoas que se aventuraram a entrar nunca mais retornaram. O que aconteceu com os Winters e todos os que entraram na mansão? Primeira parte. O mistério inicial. A história começa com um jovem jornalista, David Winters, que é descendente da família e decide investigar o que realmente aconteceu com seus ancestrais. Ele ouve falar da mansão desde criança, mas sempre foi alertado a se manter afastado. Ao receber uma carta misteriosa, enviada de uma pessoa que se dizia uma antiga amiga da família, David é incentivado a investigar mais a fundo, por conta de um segredo guardado nas profundezas da mansão. David viaja até a mansão, uma construção imponente e sombria que parece ter parado no tempo. A estrada que leva até o local é estreita e coberta por uma neblina densa, criando, assim, uma sensação de opressão e desconforto. Quando ele chega à mansão, o céu escurece e o vento começa a aumentar. Ao entrar na casa, ele nota que o lugar está repleto de móveis antigos, tapeçarias desbotadas e retratos sombrios dos membros da família Winters, cujos olhos parecem segui-lo onde quer que vá. Segunda parte. Os primeiros sinais de terror. À medida que David explora os cômodos da mansão, ele começa a perceber uma sensação estranha de estar sendo observado. As portas e janelas estão trancadas, mas de vez em quando ele escuta passos pesados no andar superior, como se alguém estivesse andando lá, mesmo quando ele está sozinho no andar de baixo. A sensação de ser vigiado fica mais intensa a cada minuto, e um cheiro de mofo e decadência preenche o ar. Ao chegar ao antigo salão de jantar, David encontra um diário antigo da esposa do patriarca da família, Isabelle Winters. As páginas do diário falam sobre acontecimentos estranhos e perturbadores na mansão. Isabelle descreve uma série de noites em que ela ouvia gritos desesperados e via figuras fantasmagóricas, mas ninguém acreditava nela. Em uma das últimas entradas, ela menciona que algo terrível aconteceu com seu marido, Arthur Winters, e que ela estava tentando fugir com os filhos, mas foi impedida por uma força invisível. Terceira parte. A revelação sinistra. Ao explorar o porão da mansão, David encontra uma porta secreta escondida atrás de uma estante de livros. Ele a abre e desce por uma escada em espiral que leva a um ambiente frio e úmido. Lá, ele encontra um antigo altar, coberto por velas derretidas e símbolos estranhos nas paredes. No centro do altar, uma grande caixa de madeira está trancada, com cadeados enferrujados. Quando David abre a caixa, ele encontra um antigo livro de feitiçaria, com anotações feitas por Arthur Winters. As páginas falam sobre rituais de invocação de espíritos e forças sobrenaturais. Arthur havia se envolvido com práticas ocultas para tentar prolongar a vida de sua família e evitar a morte precoce. Mas os rituais deram errado, e em vez de proteger sua família, ele trouxe uma maldição terrível sobre a mansão. O espírito vingativo de um antigo morador da casa, que havia sido assassinado anos antes, foi liberado, e agora ele assombrava a mansão e seus ocupantes.
Quarta parte. A conclusão. Tragédia. No momento em que David lê as últimas palavras do livro, as luzes da mansão começam a piscar e, de repente, uma presença sombria começa a se manifestar. Um grito agonizante ecoa pelos corredores e ele vê a figura fantasmagórica de Isabelle Winters, presa entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Ela o alerta sobre o que aconteceu com sua família e a razão pela qual os Winters desapareceram. Todos foram vítimas de uma maldição causada pelos rituais de Arthur. Eles estão presos na mansão, condenados a viver eternamente nas sombras. O espírito de Arthur aparece diante de David, com um olhar frio e maligno. Ele revela que os rituais que fez eram apenas um pretexto para conseguir o poder, mas o custo foi muito maior do que ele imaginava. As almas de sua família agora estão condenadas a vagar pela mansão, e David, sendo um descendente, agora também está fadado a cumprir a mesma maldição. A mansão começa a desmoronar ao redor dele, e David, em um ato desesperado, tenta escapar. Mas as portas se fecham e o ambiente começa a se distorcer. Ele vê as figuras espectrais da família Winters perseguindo-o, até que tudo se apaga. Conclusão. David Winters nunca mais foi visto. A mansão Winters continua de pé, um monumento ao horror e à maldição que assola a família. Muitos que tentaram investigar a mansão desapareceram, e poucos tiveram coragem de voltar. No entanto, até hoje, histórias circulam sobre a mansão, com relatos de pessoas que afirmam ouvir gritos e ver figuras fantasmagóricas nas janelas, como se o ciclo de sofrimento e terror nunca tivesse terminado.